O milionário me desprezou, mas não sabia que precisava de mim. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que senti o peso de ser julgado pela aparência, pela origem e pela condição financeira. Foi ainda na adolescência, quando participei de uma festa organizada pelo colégio em que eu estudava. Enquanto a maioria dos meus colegas chegava em carros importados, usando roupas de marca, eu aparecia com o mesmo tênis que usava há quase 2 anos e uma camisa simples, que minha mãe havia costurado para ficar como nova. Não que eu me importasse com roupas, mas naquela noite percebi como pequenas coisas podem se transformar em armas nas mãos de pessoas cruéis. Passei boa parte do tempo encostado na parede, tentando não chamar atenção, até que um grupo de garotos riu alto e um deles, rindo da minha roupa, disse: "Olha lá o mendigo do colégio." Um desses garotos era Ricardo, alguém que ainda voltaria a cruzar meu caminho de forma marcante. Ele sempre foi o centro das atenções. Bonito, confiante, herdeiro de uma das famílias mais ricas da cidade. Era fácil para ele ter amigos, ser admirado, conquistar o que queria. Eu, por outro lado, sabia que teria de ralar muito para alcançar qualquer coisa. Naquele dia, eu apenas engoli o orgulho e permaneci quieto. Já naquela época, eu sabia que não adiantava retrucar, pois cada palavra minha seria motivo para novas piadas. Minha vida em casa era bem diferente. Meus pais, apesar de não terem muito dinheiro, sempre fizeram de tudo para me dar dignidade. Meu pai passava os dias na oficina, consertando carros para sustentar a família. Minha mãe costurava para fora, recebendo pouco por cada peça. Não tínhamos luxos, mas tínhamos princípios: respeito, humildade e honestidade. Meu pai costumava repetir uma frase que nunca saiu da minha cabeça: "Filho, riqueza é uma coisa que pode acabar, mas caráter ninguém tira de você." Eu só viria a entender a profundidade disso muitos anos depois. Quando terminei o ensino médio, as condições financeiras não me permitiam entrar direto na faculdade. Passei 2 anos fazendo bicos, entreguei panfletos no centro da cidade, trabalhei como auxiliar em loja de materiais de construção e até como servente em obras. Cada real que eu ganhava era guardado com cuidado, porque eu tinha um objetivo claro: estudar tecnologia. Sempre fui apaixonado por computadores, desmontava e montava velharias que encontrava. Aprendia sozinho a programar em livros emprestados na biblioteca. Consegui, com muito esforço, entrar em uma universidade pública e garantir uma bolsa de auxílio estudantil. Para muitos colegas aquilo não significava nada, mas para mim era tudo. Era a minha chance. Logo no primeiro semestre, percebi que a dedicação que eu tinha era diferente. Enquanto alguns reclamavam das aulas ou preferiam festas, eu passava horas extras no laboratório, tentando aprender cada detalhe. Foi lá que reencontrei Ricardo. Ele também havia entrado na universidade, não por necessidade, mas como forma de agregar currículo antes de assumir os negócios da família. Sua postura não havia mudado nada. Arrogante, debochado, sempre cercado de amigos que riam de qualquer comentário seu. E como no passado, ele não perdeu a oportunidade de me desprezar. Lembro de uma vez em que apresentei um projeto de sistema para uma disciplina. O professor elogiou bastante, dizendo que eu tinha talento e visão para a área. Ricardo, sentado ao fundo, levantou a mão e disse em tom de sarcasmo: "É fácil ter talento quando você não tem nada melhor para fazer da vida. Alguns aqui têm compromissos maiores." A sala riu. Eu apenas respirei fundo e fingi que não ouvi. Era difícil, mas eu já estava acostumado a esse tipo de humilhação. Os anos de faculdade foram de muito esforço. Trabalhava de manhã, estudava à tarde e programava à noite. Não tinha vida social, não frequentava festas, não saía para bares. Enquanto isso, Ricardo ostentava viagens, carros e roupas de marca. A diferença entre nós era gritante, mas eu não deixava que isso me abalasse. Eu tinha um foco: construir algo meu. Quando me formei, não tive portas abertas imediatamente. O diploma era importante, mas eu ainda precisava conquistar espaço. Comecei em uma pequena startup de tecnologia, ganhando pouco, mas cada experiência foi essencial. Aprendi com erros, descobri novas formas de resolver problemas, entendi como funcionava o mercado. E aos poucos, fui juntando o suficiente para dar meu próprio passo. Criei minha empresa de tecnologia com um computador simples, em um quarto alugado. No começo parecia impossível,
Não tinha clientes, não tinha reconhecimento, não tinha capital, mas eu tinha conhecimento e determinação. Fiz serviços pequenos, como manutenção de sites, criação de sistemas básicos, até que uma empresa média acreditou no meu trabalho e me contratou para desenvolver um software de gestão. O resultado foi tão positivo que a notícia se espalhou. A cada projeto entregue, minha reputação crescia. Enquanto isso, eu acompanhava de longe as notícias sobre Ricardo. Ele havia assumido parte dos negócios do pai e continuava a mesma pessoa. Arrogante, confiante demais, sempre cercado de luxo. Era presença frequente em festas badaladas, viagens internacionais, colunas sociais. Olhando de fora, parecia que ele tinha tudo. Mas, por dentro, eu sabia que não havia conquistado nada por mérito próprio. Os caminhos se cruzaram novamente anos depois. Minha empresa, já consolidada, foi contratada para desenvolver um sistema inovador de automação para uma das construtoras da família de Ricardo. Quando entrei na sala de reunião e vi seu rosto, senti um frio na espinha. Ele demorou alguns segundos para me reconhecer, mas, quando o reconheceu, soltou uma risada debochada. Não acredito. O bolsista virou empresário. Disse com aquele sorriso de superioridade. O mundo está mesmo de cabeça para baixo. Eu apenas sorri e segui com a apresentação. Expliquei o sistema, mostrei como reduziríamos custos e aumentaríamos a eficiência. Os diretores estavam impressionados, mas Ricardo não parava de me interromper, questionando detalhes técnicos como se entendesse do assunto. Chegou a dizer em tom alto: eu não sei se confio a segurança da nossa empresa nas mãos de alguém que, anos atrás, mal tinha o que comer. Foi humilhante ouvir aquilo diante de tanta gente, mas mantive a calma. Não reagi, não desci ao nível dele. Sabia que, no fim, os resultados falariam mais alto. E falaram. O projeto foi entregue com excelência, superando as expectativas. A empresa economizou milhões em poucos meses. Recebi elogios formais e novos contratos vieram a partir disso. Enquanto minha empresa crescia, os negócios da família de Ricardo começaram a declinar. Escândalos de corrupção envolvendo licitações, investimentos mal feitos, dívidas bancárias. Aos poucos, aquele império foi desmoronando. Eu acompanhava as notícias com certa surpresa, mas não comemorava. No fundo, sentia até pena. A reviravolta mais marcante aconteceu em uma conferência internacional, realizada em São Paulo, com a presença de grandes investidores estrangeiros. Eu fui convidado para apresentar os resultados da minha empresa, que já havia se expandido para outros estados e era referência em automação inteligente. Ricardo também estava lá, tentando atrair investidores para salvar sua construtora. A diferença era evidente. Eu falava com dados, mostrava resultados concretos, apresentava inovação. Os investidores ouviam com atenção, faziam perguntas e, ao final, recebia aplausos. Ricardo, em contrapartida, foi questionado sobre dívidas, processos judiciais e falhas administrativas. Vi em seu rosto algo que nunca imaginei: insegurança. Após a conferência, ele se aproximou de mim. O tom já não era mais arrogante. Era quase um pedido. Eu sei que não fomos próximos no passado, disse, escolhendo as palavras com cuidado. Mas acho que poderíamos nos ajudar. Sua empresa poderia investir na minha. Poderíamos formar uma parceria. Olhei para ele por alguns segundos. Naquele momento, lembrei de cada humilhação, cada desprezo, cada vez em que fui tratado como menos do que um ser humano. E respondi com calma. Ricardo, você passou a vida inteira deixando claro que eu não era digno de estar no seu mundo. Agora quer que eu entre nele para salvá-lo? Ele baixou os olhos. Continuei. Eu não guardo rancor, mas também não faço negócios com quem não respeita meu valor. Virei as costas e saí. Não foi fácil, confesso. Parte de mim queria esfregar minha vitória na cara dele. Outra parte queria estender a mão, mas preferi deixar o silêncio falar. Meses depois, veio a confirmação. O império da família de Ricardo havia falido. Construtoras vendidas, hotéis fechados, bens leiloados. A família que vivia em mansões agora enfrentava processos e dívidas enormes. Enquanto isso, minha empresa fechava o maior contrato da sua história. Uma parceria internacional que nos colocou em destaque no mercado global. Me tornei, sem perceber, um milionário.
Mas nunca mudei quem eu era. Continuava morando com simplicidade, ajudava minha família e investia em projetos sociais para jovens de baixa renda que queriam estudar tecnologia. Um dia fui convidado para dar uma palestra em uma universidade. Falei sobre minha trajetória, sobre como nunca devemos desistir mesmo diante das dificuldades e sobre a importância de respeitar os outros, independentemente de sua origem. Ao final, enquanto cumprimentava alguns alunos, vi um rosto familiar entre eles. Era Ricardo. Não mais o homem arrogante e confiante, mas alguém simples, vestido de maneira modesta. Ele se aproximou, hesitante, e disse: "Eu sei que não mereço seu respeito, mas queria agradecer. Ver sua trajetória me fez enxergar o quanto eu errei. Hoje, estou tentando recomeçar. Você é minha inspiração." Naquele instante, senti uma mistura de emoções. Nunca imaginei ouvir aquilo de alguém que passou a vida me desprezando. Estendi a mão, apertei a dele e respondi: "O importante é que você aprendeu. Todos merecem uma segunda chance." E foi ali que percebi: minha maior vitória não estava em ter me tornado milionário, nem em ter provado meu valor. Minha vitória estava em ter superado o desprezo sem deixar que ele me transformasse em alguém como ele.